Olá, meu nome é Luana Tonini e hoje irei apresentar o trabalho Anatomia e Biometria foliar de Equimea blanquetiana sob diferentes condições de luminosidade em um fragmento de Restinga em São Mateus, Espírito Santo. Tal trabalho foi elaborado juntamente a Ana Larissa Cavedo, André Amorim, Gustavo Pancini, Luiz Fernando Menezes e Elisa Oyama. A Quimeia blanquetiana é uma espécie nativa do Brasil, endêmica da Mata Atlântica e que ocorre nas restingas da Baía do Espírito Santo. Ela possui alto valor econômico devido suas características e potencial ornamental e apresenta uma importante função ecológica de manutenção da vida de outros organismos nos ecossistemas em que está inserida. Essa espécie é comum nos diferentes tipos de restinga, a pleno sol ou meia sombra, presente também em meio a florestas fechadas. Isso mostra a plasticidade da espécie a diferentes fatores, sendo um deles a luminosidade. A plasticidade e a luminosidade pode ser refletida na anatomia de algumas espécies. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi caracterizar indivíduos de sol e sombra de Equimea blanquetiana qualitativamente, descrevendo a forma e disposição dos tecidos, e quantitativamente, medindo a espessura da epiderme, hipoderme, parênquima aquífero, clorofiliano e espessura foliar, a fim de obter uma maior compreensão sobre a plasticidade dessa espécie e a luminosidade. Para o estudo, foram coletadas 3 folhas totalmente expandidas de Acmeia blanquetiana de 4 plantas adultas por condição analisada, sendo elas sol e sombra. O material foi coletado na Restinga do bairro Liberdade, em São Mateus, no Espírito Santo. As folhas foram fixadas, seccionadas transversalmente na região mediana, clarificadas e coradas com azul de toloidina. Foram montadas lâminas temporárias para análise em microscópio óptico, onde foram fotomicrografadas 12 secções por condição. Para a mensuração da espessura da folha e seus tecidos, foi utilizado o programa NatQuant, e por fim os dados obtidos foram submetidos à análise de estatística descritiva. Assim, foi observado que a Quimea blanquetiana, independente do grau de exposição à irradiação solar, apresentou características anatômicas qualitativas semelhantes, ocorrendo assim escamas em ambas as faces, estômatos apenas na abaxial, epiderme unistratificada, hipoderme mecânica, após parênquima aquífero em ambas as faces, seguido de parênquima clorofiliano, que é interrompido por parênquima braciforme, formando canais de aeração que servem para o resfriamento da folha, e feixes vasculares colaterais circundados por fibras. Os resultados são semelhantes aos trabalhos de outros autores. Foi observado que a espessura do parênquima clorofiliano acompanha a espessura da lâmina foliar, sendo o parênquima clorofiliano maior na planta de sombra. Resultados semelhantes foram encontrados na anatomia de Equimea lindene. O aumento do parênquima clorofiliano em plantas de sombra pode ser explicado como um maior investimento na síntese de clorofila para realizar a fotossíntese. O parênquima aquífero, caracterizado por ser um tecido de reserva hídrica, encontrou-se com maior espessura total em plantas de sombra. Essa característica pode estar relacionada às plantas sombreadas serem capazes de conservar uma quantidade maior de água em suas folhas e tanques, criando assim um ambiente que favorece a absorção de água pelas escamas e, consequentemente, seu armazenamento no parênquima aquífero. Também foi observado que tanto na planta de sol como na de sombra a espessura do parênquima clorofiliano acompanha a espessura da lâmina foliar, sendo o parênquima clorofiliano maior na planta de sombra. Resultados semelhantes já foram encontrados por outros autores em Aquimeia lindene. Esse aumento no parênquima clorofiliano em plantas de sombra pode ser explicado como um maior investimento na síntese de clorofila para a realização da fotossíntese. Contudo, as características anatômicas qualitativas da folha de Equimea blanquetiana não responderam às diferentes exposições à luminosidade. No entanto, a espessura, que é uma característica quantitativa de diversos parâmetros, se mostrou alterada em relação ao fator luminosidade. Por fim, conclui-se que essas diferenças em espessura podem ser uma justificativa ao alto grau de plasticidade da espécie, mostrando que a mesma possui estratégias que podem auxiliar na sua ampla distribuição em ambientes com diferentes níveis de luminosidade. Essas foram as referências utilizadas nessa apresentação e agradecemos a CNPq pela bolsa de iniciação científica de uma das autoras e à UFES e ao Laboratório de Botânica Estrutural pela disponibilização do espaço e dos materiais necessários para a realização dessa pesquisa. Obrigada pela atenção.